Boa tarde para todos, todas e todas. Primeiro, quero começar agradecendo demais a Melinha, demais ao Camilo por estarem aqui com a gente. Eu me sinto honradíssima com a tarefa de mediar essa conversa entre vocês dois. Agradecer também ao Paulo, a toda a equipe da 451, que, né, eu já falo assim, a minha casinha, né, minha casinha literária. Então, estamos todos em casa e eu acho que para falar de um tema importante, que ainda é muito atual, né, que é a luta pela democracia, né, o que significa a luta pela memória. E antes eu vou fazer uma apresentação breve, queria só também explicar que a gente tinha como convidada também a Railda Alves, que é da Amparar, Associação de Familiares de Pessoas Presas. A Railda teve um probleminha e não vai poder estar aqui com a gente nesse papo, mas eu vou encontrar com ela depois e a gente acerta e está tudo certo. Mas antes eu queria só fazer uma apresentação do Camilo e da Melinha. O Camilo é jornalista, escritor, editor, professor, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, foi da Comissão Municipal de Verdade da Prefeitura de São Paulo, né, de 2014 a 2016. Eu estava lá construindo mulheres, inventando o Carnaval de Rua em São Paulo, mas estávamos juntos, cada um na sua trincheira. Depois foi secretário municipal de Cultura de Diadema, autor e coautor de diversos livros dedicados à investigação da memória política brasileira, violações cometidas pelo Estado. E entre as suas obras ele tem A Vala de Perus, uma biografia, Eu Só Disse Meu Nome, que é sobre a trajetória do Alexandre Vanucchi Leme, né, que é familiar do Camilo e que eu tive o prazer de integrar o DCE Livre da USP, que leva o nome do Alexandre. E também, ano passado, lançou o Nunca Mais, que a gente também vai poder conversar um pouquinho aqui sobre essa história, que eu também tenho... Lendo esse livro, Camilo, eu descobri que tinha coisa metida na minha família no meio nessa... Vocês foram importantes, eu conto mais para frente. Vocês foram importantes para isso. E a Melinha, né, Maria Amélia de Almeida Teles, é também escritora, feminista, militante histórica dos direitos humanos, é uma das lutadoras pelas quais a gente está aqui podendo conversar hoje, porque resistiu à ditadura militar, foi presa e torturada, inclusive por lutar por justiça, né, e por direitos humanos. É uma das principais referências da luta por memória, da luta feminista brasileira. Atua na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, é da União de Mulheres de São Paulo, coordena o Promotoras Legais Populares, que é um projeto importantíssimo de acesso a direitos. Enfim, gente, posso ficar aqui o tempo todo falando sobre essa incrível trajetória. E é autora também de diversos livros sobre história do feminismo, sobre história das mulheres no Brasil, e também tem um livro que ela lançou, se não me engano, em ano passado, 2024, na verdade, né? Que é o Contos da Cela 3, que está aqui também disponível. E, para a gente entrar no nosso papo, vocês não vieram para me ouvir, né? Vieram para ouvir os dois. Só avisar vocês que a gente vai ter autógrafos com os dois, depois da mesa, na Livraria da Travessa, e vocês podem mandar perguntas para o time da feira, que está por aqui com uns papeizinhos, perguntas por escrito, e ao final eu também vou poder apresentar para eles as perguntas que vocês enviarem, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, vamos para o nosso papo, tá bom, gente? Acho que já estou ouvindo demais minha voz. Mas eu só queria fazer uma introdução, que quando eu propus essa mesa para a equipe aqui da feira, eu tinha acabado de escutar uma reflexão, e escutar mesmo, assim, essa coisa de rolar no Instagram, me apareceu uma entrevista da Hannah Arendt, quando ela falava do julgamento do Eichmann. E ela falou que uma das coisas daquele julgamento, que foi mais importante do que julgar, né, o Eichmann, foi ela descobrir, né, que os grandes horrores políticos, as grandes tragédias políticas, nem sempre são produzidas por monstros extraordinários, né? Então, ela falava que muitas vezes são pessoas comuns, inseridas nas instituições comuns, que passam a cumprir ordens sem refletir. Então, ela falava dessa questão da troca da consciência pela obediência, né? E fazia com que pessoas comuns produzissem atrocidades.
E aí ela falava que o que tornava possível isso não era em si essas pessoas, mas uma burocracia, uma linguagem, né, das instituições que continuavam, apesar daquele julgamento, continuavam a existir, né? Então, por isso que eu acabei pensando em propor essa mesa aqui hoje. E aí a gente deu o nome para essa mesa de Lutar para Lembrar, com essa ideia de que luta não é só de que luta é fazer, né? De que a lembrança é fazer lembrança, é construir lembrança o tempo todo. Então, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho que momento da trajetória de vocês ficou claro essa questão de que lembrar por si só não bastava, que era preciso lutar para que determinadas histórias não desaparecessem, né? Eu acho que isso está no constante da vida da Melinha, mas eu acho que isso também passa pelas produções que o Camilo escreve e formula, né? Então, essa relação da lembrança com a luta, da importância da gente seguir insistindo nessa memória e em contar essas histórias. Que momento assim vocês falaram, não, essas lutas estão ligadas e a gente precisa o tempo inteiro lembrar as pessoas para que não se repita. Gente, boa tarde aqui a Juliana e o Camilo, né? Amigos, amiga e amigo. E boa tarde a todas vocês que estão aqui. Eu agradeço, sempre que eu agradeço de terem assim deixado o domingo lá fora com sol muito bonito, entrado aqui para ouvir a gente. Eu agradeço, porque ainda que precisamos de ouvir muito, mas eu sei que é difícil. E agradeço aos organizadores, né, dessa feira de ter nos convidado e colocado essa mesa. Eu, eu sou uma pessoa militante de direitos humanos, militante feminista, e de há muito tempo, né? Eu tenho 81 anos, estou velhinha, né? Então, já faz tempo que eu estou nessa luta. E, e eu penso, e eu acho que quem me ensinou que a gente devia, inclusive, escrever, porque nós fazemos a história, quer queira, quer não. Às vezes a gente faz até com má vontade, mas está fazendo a história. Agora, registrar a história tem bem menos, né? A gente não vê esse trabalho nem na academia, nem fora da academia. Muito que quando a gente registra algo da ditadura militar, eu me refiro sempre à ditadura militar de 1964 a 1985, porque eu sempre vivi aqui no Brasil, fui presa política, passei por tudo aquilo ali que vocês já ouviram falar. Agora, quem me ensinou foi a própria ditadura, porque eu vi como que a ditadura mentia. A ditadura mentiu o tempo todo para o povo brasileiro. Ela deixou todo mundo às escuras, entendeu? No obscurantismo. Então, matando gente, torturando gente, tem a Copa, esse é o Brasil que vai para frente, Brasil. Esse é o tempo todo. Para frente, Brasil como? Né? Tanto é que quando ela chega, assim, no final dos anos 80, ali, ela chega desgastada por ela mesma. É claro que nós lutamos sempre, mas ela não tinha mais condições de. Os militares tiveram que se afastar um pouquinho, pelo menos disfarçadamente, do poder político, porque estava demais da conta, né? Eles não estavam dando conta de enganar tanto, de falar tanta mentira e sustentar, né? Tem a grande mentira, o milagre econômico, achatamento salarial, o aumento da inflação, que eles alteravam esses índices. Então, eu, dentro da cadeia, eu vi uma das cenas, né, que me marcou. Eu falei, eu tenho que escrever, isso aí tem que ser escrito. Eu fui testemunha também de um assassinato dentro do DOI-CODE, que foi do caso Nicolau Daniele. E, passados uns dias, eles me mostram, até o capitão Birajara, me põe dentro de uma cela ou sala, né? É porque ali você confunde se é cela ou se é sala, mas me mostram um jornal escrito assim, bem grande, com a foto do Daniele.
torturado. Viu? Se vocês pegarem esse jornal, eu acho, eu não sei se era Folha da Tarde, Folha de São Paulo, era um jornal desse, que a gente falava que era um sucursal da UBAN, né, do DOI-CODE. Ele dizia assim, terrorista morto em tiroteio. E ele falou, leia isso em voz alta, porque eu li em voz baixa, né? Eu li assim, falei, gente, como um terrorista morto em tiroteio? Esse aí é o Daniele, né? Aí eu falei com ele, mas como que foi em tiroteio se ele foi morto aqui nessa sala? Eu estava do lado da sala onde ele tinha sido morto, os últimos momentos, né, de vida dele, estava ali. Ele falou assim, é para você ver que aqui vocês morrem do jeito que nós queremos e damos a versão que nós queremos sobre as suas mortes. Então, quer dizer, a versão falsa. Eles davam versão falsa para os assassinatos sob tortura que eles cometiam dentro do DOI-CODE ou de outros órgãos policiais, ou até nessas casas de extermínio, né? Eles inventam uma história. Eu fiquei muito mal com essa informação, que ali eu constatei. E ele falou assim, eu estou te mostrando isso porque você pode também receber uma manchete como essa. Amanhã pode ser você. E quando ele falou isso, ele saiu, falou, pode levar ela para onde? Para o Pau de Arara. Era a senha, né, para ir para o Pau de Arara. Ele estava me avisando. Você vai, você pode sair viva ou morta daqui, não sabendo. Então, eu sempre pensei, eu tenho que contar isso, porque se eu não contar isso, então, quantas versões falsas tem da história do Brasil? Quantas? Porque o Estado brasileiro é fundante, né, no Estado brasileiro, é estrutural, a violência de Estado. Né? Não é por acaso que aqui se passaram quase 400 anos do escravagismo. Por quê? Com violência. Né? Ninguém se torna escravizado assim, falar, eu agora vou ficar por aqui mesmo. Não, não é assim, né? A gente sabe. E, posteriormente, a própria República, ela nasce um golpe, e nós amamos a República, né? Quem é que não ama? Nós queremos uma República, e a gente ama a democracia, e a gente todo dia defende a democracia, mas ela vem toda hora sendo solapada, né? Inclusive a própria Comissão Nacional da Verdade, que foi criada muito posteriormente a esses fatos que a gente ouviu, né? Ouviu ou viveu, conforme for, né? E aí a gente vê que ela teve um período assim para investigação muito curto na história. Quer dizer, muito curto, não, desculpa, muito longo, pelo tempo de duração que ela teve, né? Porque ela deveria pesquisar, investigar de 1946 até 1980, né? Ou 79, não, 88, né? Eu acho, até a Constituição. Agora eu me confundi um pouco, mas é um período longo. E são mais de 4 décadas, ou quase 5 décadas, né? Não, 5 décadas, né? E aí, depois, ela vai ter um período de funcionamento que é 24 meses, depois se estende um pouquinho mais, dá 30 meses, 2 anos e meio, né? Então, ela não consegue, ela não tem tempo para investigar a própria história, como que foi criada a Comissão Nacional da Verdade. Há muita gente que não conhece a história de como que ela foi criada, dos embates que houveram, das dificuldades que foram muitas, né? E a gente precisa saber disso, nós precisamos conhecer nossa história. Então, para mim, a minha própria vivência política me mostra o seguinte, nós estamos fazendo história, mas nós temos que registrar e estudar a história do Brasil, recuperar essa história, para a gente realmente poder consolidar uma democracia. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença. Fiquei pensando, Amelinha, no que você estava falando do jornal, né, da notícia do jornal. Teve gente que leu a notícia antes de morrer
da morte de si mesmo, né? Publicava antes de executar. Ju, eu acho assim, né? Eu sou filho e sobrinho de presos políticos, primo e segundo grau de um morto pela ditadura em 73, o Alexandre, que você mencionou. Então, um pouco tem a ver de onde que eu vim, de onde que a gente vem, né? Que é um pouco essa história também da escravidão, né? Quer dizer, a África é tudo uma coisa só tem um povo lá, não tem... De onde? E do apagamento que a história insiste em construir em diferentes momentos, né, da história. Mas eu acho, para responder sua pergunta, que eu passei a entender a importância e trabalhar com a ideia de memória e verdade pensando em construção do futuro. Eu estava com a Melinha 10 anos atrás, em 2016, numa sala do Arquivo Histórico de São Paulo, terminando de elaborar o relatório da Comissão Municipal da Verdade, que foi de 14 a 16. E a gente estava, eu, ela, Adriano Diogo, Firmino Fé, Caudálio Dantas, tal, e na televisão, num dos dias que a gente estava lá, a gente estava vendo o julgamento do impeachment da Dilma Rousseff. Acho que foi agosto de 2016. 10 anos atrás a gente tinha até setembro para entregar o relatório, acabou entregando em dezembro também. Teve 3 meses de extensão do prazo. Ali a gente começa a perceber, né? Vou falar de mim, não vou falar pelos outros, mas eu cresci achando que a democracia estava consolidada no Brasil. Eu cresci achando que a gente não ia ter que defender a democracia, a gente ia ter que caminhar por uma democracia para onde a democracia não tinha chegado ainda, batalhar por uma democracia de alta intensidade. De repente a gente teve um golpe de Estado, civil, parlamentar, midiático, tudo isso. E o começo de um processo de ascensão de pessoas, de grupos políticos, que tinham como líder uma pessoa que dizia na televisão que era a favor da tortura. E que a ditadura tinha que ter matado muito mais do que matou. E que depois, que o livro de cabeceira era de um torturador, do Carlos Alberto Brilhante Ustra. E depois recebe o Major Curió no Palácio da Alvorada, às gargalhadas, que foi o responsável pelo extermínio na Guerrilha do Araguaia. E eu, professor, também comecei a me incomodar muito. Já me incomodava, mas eu comecei a me incomodar demais ao lidar com pessoas que tinham nascido no Lula I, no Lula II, em 2002, 2000, né, que já são deste século, que não viveram, que não sabiam de muitas coisas que a gente estava falando ali nos relatórios das comissões da verdade, nas militâncias. E com essa narrativa de que a ditadura era boa, naquela época tinha segurança, a educação pública era melhor, e gozado com a minha família, nunca ninguém foi preso, porque eles eram do bem, eles não eram terroristas. Então, para mim, eu acho que caiu a coisa assim, olha, eu vou trabalhar com isso aqui, porque eu preciso de alguma forma ajudar, mesmo que andorinha, né, levando água ali no bico, a mostrar que, olha, deixa eu contar um negócio para você. Não foi assim, não era bom, né? Porque lei e ordem, começa que ninguém obedeceu lei ali, né? A Melinha, quando foi torturada e presa, não foi obedecendo nenhuma lei, foi contra a lei a prisão e a tortura dela, né? Assassinato. E essa coisa que a gente vive, né, constantemente, de números. Um dos meus trabalhos sobre a vala de Perus, 1.049 ossadas retiradas de uma vala clandestina
num cemitério municipal, na periferia de São Paulo. Ali devem ter 20 militantes políticos, podendo chegar a 42. A conta não fecha. Como é que tinham 1.049 ossadas? Que estado é esse que desapareceu com... Não eram os guerrilheiros ou torturadores, ou o que quer que seja. 1.049. São os mortos da rota, esquadrões da morte, de gente, aqueles da necropolítica, aqueles que não fazem falta, aqueles que incomodam, aqueles que podem desaparecer. Eu acho que registrar a memória, para terminar aqui essa minha primeira fala, é isso, é uma ideia de vamos colocar pingos nos is, porque a gente tem que pensar não no passado só, mas o que a gente vai fazer com isso para o futuro. Com as polícias, né? Estava tendo uma formatura aí de PM na frente, mas que educação que eles estão tendo, que tipo de canto que eles fazem, o que eles dizem ao cantar nos treinos, que tipo de tratamento que vai ter ao prender uma pessoa, ao abordar uma pessoa na rua, né? E que democracia que a gente vai conseguir construir a partir de tudo isso. Obrigado. Pois é, né? A gente até comentava antes da mesa, assim, né? A coincidência, né? De justo no dia da nossa mesa ter um ensaio de formatura da polícia. A gente falou, gente, a história realmente, né? Mas, bom, enquanto vocês falavam, eu fui pensando em... Assim, eu sou conhecida já na 451 por escrever, por preparar muitas perguntas. Enquanto vocês falavam, eu fui pensando em outras. Eu falei, nossa, como eu não pensei nisso, né? Mas vamos que vamos aqui que já tem bastante coisa. Mas eu acho que, assim, uma das coisas... Claro, com a Amelinha aqui com a gente, mas uma das coisas também que ficou muito forte para mim, enquanto eu lia também o livro do Camilo e tal, ia construindo, assim, a ideia da nossa mesa aqui, foi de trazer também um debate sobre a participação das mulheres nesse processo todo de resistência, né? Acho que a gente passa por uma... Isso é até uma coisa que eu queria perguntar, eu ia perguntar no privado para a Amelinha, mas vou jogar aqui que, assim, o que a Amelinha pensa dessa coisa de ficar nos chamando de identitária, sabe? A gente é identitária e tal, e eu fico falando, gente, isso é um absurdo tão grande, porque se você olha a história de resistência no país, a história de construção de democracia, as mulheres estão construindo projeto de país, assim, o tempo todo, né? Então, assim, eu falo assim, gente, eu acho que a Melinha, a Sueli Carneiro, elas não merecem isso, sabe? Depois de construir a vida toda, chega em 2026 e alguém falar isso é coisa de identitária, sabe? Eu acho até desrespeitoso, mas, enfim, tirando o meu desabafo, Amelinha, tirando o meu desabafo aqui com vocês, no livro também do Camilo no Nunca Mais, tem uma figura que é muito importante, que é a Eni Raimundo Moreira, né? E aí a gente traz a Amelinha também, que está presente em tantas lutas. Então, a gente está falando de mulheres que ocuparam e que ocupam essa linha de frente de defesa da democracia, né? Então, queria que vocês falassem um pouco como a Amelinha pensa, assim, essa relação entre mulheres, democracia e resistência, né, que eu sei que está no dia a dia da militância dela, mas também, assim, o que o Camilo pensa que essas trajetórias também nos ensinam, né, para pensar a democracia, porque tantas vezes são as mulheres que assumem essa tarefa, né, de lembrar, cuidar, denunciar, reconstruir, quando a violência de Estado atravessa a vida coletiva, né? Então, queria que vocês trouxessem um pouco mais essa... Eu citei a Eni, mas que o Camilo também trouxesse outras mulheres, que a Amelinha também trouxesse essa memória de outras mulheres que estão construindo um processo de resistência e do que vocês pensam, assim, da contribuição que essas mulheres e que novas mulheres, outras mulheres têm para dar para esse processo hoje que a gente passa em 2026, né? A democracia, como a gente vê, não está assegurada, né? Então, é um pouco uma pergunta meio de milhões, assim, sabe? Para vocês me darem dicas, assim, do como que a gente faz para sair desse enrosco, né? Basicamente, que a gente está. Vocês viram que a Ju está fazendo uma pergunta, que é um seminário, assim, de uma semana. Vocês podem aí ficar à vontade, entendeu? Você sabe que na mesa que eu fiz com a Sueli, ela falou a mesma coisa. Vamos. Mas o que interessa é o seguinte, a nossa democracia, ou a nossa sociedade democrática, ela só vai ser alcançada, de fato, com as mulheres, sem dúvida nenhuma.
E tem uma razão, né? Porque as mulheres são mais da metade da população. As mulheres são mais oprimidas em qualquer população do mundo, as mulheres são mais oprimidas. E, evidentemente, que o identitarismo veio para, digamos assim, para deixar mais evidente que as mulheres não são iguais, elas são desiguais. Então, tem mulher preta, tem mulher indígena, tem mulher amarela, tem mulher branca, tem mulher que é assim da minha cor, que eu nunca sei qual cor que é, enfim. Nós somos não só em cor, mas também em orientação sexual. Tem mulheres que são bi, tem mulheres que são hétero, tem mulher. Isso tudo conta na nossa vida, porque nós pensamos numa democracia viva, de convivência, de trocas, de construção. Não é uma democracia burocrática. Aqui fica homem, aqui fica mulher. Não, não é assim. É de pessoas, de seres humanos construindo a vida todo dia no cotidiano, né? Tem mulheres que trabalham mais que outras, porque umas são ricas, pagam para outras mulheres trabalhar para elas, né? Então, isso tudo, levando isso tudo em conta, e eu já te respondi a questão do identitarismo, qual o problema? É só, como é que se diz, ampliar esse conceito. Tem luta de classe? Tem. Tem luta ou tem desigualdade entre os gêneros? Tem. Tem racismo e como? Estruturalmente, tem racismo, tem misoginia, isso tudo é estrutural na sociedade brasileira. Então, isso tudo faz parte do nosso cotidiano, porque eu sou uma mulher, vamos dizer, considerada branca, baixinha, velha, pobre. Tá? Dá para você separar? Aqui é a Melinha pobre, aqui é a Melinha velha, aqui é a Melinha... Não dá. Eu tô é esse corpo aqui, com todas essas características, está andando aí na rua, falando, pensando, convivendo, entendeu? Trocando afetos, desafetos, o que seja, né? Então, eu acho que nós temos que... as mulheres são mais oprimidas, sem dúvida nenhuma. E não é por acaso que as mulheres participaram da luta contra a ditadura. Não vou dizer que são todas mulheres assim que foram conscientes, politizadas, engajadas, conhecendo a teoria marxista, a teoria revolucionária, não sei de quem. Não, mas participamos. Nós participamos. Teve até as teóricas, né? Teve grandes teóricas que nós podemos até falar aqui delas, porque são muitas. Pelo menos, nós fazíamos o dossiê dos mortos desaparecidos políticos da ditadura, ele tem esse nome, ele tem 51 mulheres, tem 536 nomes. De 51, quer dizer que a gente imagina mais ou menos, será 11% do total? Não sei, faz as contas aí, não estou fazendo, mas é mais ou menos isso, 11%. No Brasil Nunca Mais, que é o primeiro marco de recuperação da memória, chama-se Brasil Nunca Mais, aqui no Brasil, né? É um projeto. E o Camilo agora fala de como foi feito esse projeto, né? Como foi construído. No Brasil Nunca Mais, nós somos 12%. 12% que fomos processadas. Quer dizer, nós fomos sequestradas aí, torturadas, e fomos processadas no devido processo legal deles, que é Lei de Segurança Nacional, que até foi extinta de tão absurda que ela é, né? Porque quem foi processado na ditadura foi pela Lei de Segurança Nacional. Bom, nós somos 12%. Tem relatórios do Estado, como é que chama aquele Estado? Estado-Maior do Exército, né? Chama assim. Tem relatórios que falam de guerrilheiras em quartéis, presas em quartéis, que chegava a 26%. 26%. Então, quer dizer, nós somos, do ponto de vista assim, expressivos, né? Assim, do ponto de vista de comparativo, que eu quero dizer, entre hoje e ontem, nós
E olha que participar de luta armada, de luta por qualquer luta contra a ditadura, por menorzinha que ela seja, não é moleza. Não dá nem para comparar com o que a gente vê, que nós estamos num momento assim de uma violência racial e de gênero na política que nós nunca vimos igual. Nunca vimos igual. Mas lutar contra a ditadura, aliás, isso aí não está nem revelado. Nós não conseguimos contar o que foi. Não conseguimos por falta também de vontade política dos governantes. Não tem uma política nacional de enfrentamento da memória, da verdade, da justiça, trazer desse período de uma forma mais profunda, né? Então, nós estamos assim vendo que tinha muita mulher na rua, né? E mulheres que fizeram, né? Então, a gente vai lembrar aqui de São Paulo, tem Yara Alverberg, né? Que inclusive era uma teórica, uma intelectual, né? Da USP. Tinha a Isis Dias de Oliveira, também uma intelectual que estudava na USP, que eu acho que até terminou, né, que Janaína terminou Ciências Sociais na USP. Aurora, do Nascimento Furtado, né? Eu tenho a minha neta ali, Aurora, e nós temos que falar da Aurora sempre. Uma mulher que até o Adir Fiuza, que era um general do Rio de Janeiro, que foi comandante do DOI-CODE, disse que essa mulher era de uma coragem que muito homem não tinha. Ele usa essa expressão, muito homem não tinha. Olha só, que é claro que se nós estamos convivendo com um machismo terrível, né, que faz apologia à tortura, que torturador é herói nacional, imagina naquela época. Nós sobre um machismo terrível. E ele fala assim, essa é mais valente do que muito homem. E ele deu esse depoimento para Celina Araújo, uma historiadora. Então, eu vou pegar as minhas companheiras assim de organização que são desaparecidas, que são da guerrilha do Araguaia. A gente, cada uma. E a guerrilha do Araguaia foi a guerrilha que teve duração maior e que tem uma participação do total do povo militante que foi lá, que dos camponeses a gente nem fala, porque teve o general Curió que disse que era 369 camponeses. Eu não sei como é que ele levantou essa conta, mas tudo é possível. Enfim, aí é outra pesquisa. Mas das mulheres, as mulheres eram 17% e 13% eram negras. Eu acho que foi a guerrilha que teve mais preta, foi lá, no Araguaia. E não foi fácil, não. E elas teve a Dina, como é que é o nome dela todo, que eu agora esqueci. É Dinalva, né? Dinalva, mas não lembro. A Dinalva? É, ela foi comandante, porque o comandante morreu, ela ficou no comando da guerrilha. Essa foi. E ela foi assim, uma das últimas a serem desaparecidas, provavelmente mortas, né? Teve mulheres ali do Araguaia que tiveram filhos dentro do cativeiro, que ali teve 4 campos de concentração. E tem criança que nasceu lá e que a gente conseguiu trazer a história, um pouquinho da história delas. Elas deram um depoimento que a Cissa, que é lá do Pará, do Belém do Pará, que ela deu depoimento de que ela teria nascido no cativeiro. Ela não sabe o nome da mãe, mas ela ficou sabendo o nome do pai, não sei como, eu só sei que foi feito o DNA e ela é filha do guerrilheiro. Entendeu? Da guerrilheira não se sabe. Mas, enfim, mas que deve ter sido alguma guerrilheira ou camponesa que eles consideraram guerrilheira e puseram também ali, né? Não sei. Bom, enfim, as mulheres. Agora eu queria falar uma coisa, sabe que é meio triste, mas eu tenho que falar. Eu acho que às vezes as verdades são muito. Não vou falar, não sei se vocês aguentam tanta verdade. Eu não sei se vocês aguentam tanta verdade. Nós somos acostumados a viver na mentira, não faz de conta, né? Então, de repente, a gente vê a verdade, não é difícil?
Hein? Eu às vezes eu fico com pena do público, sabe? Eu tenho, assim, eu falo, gente, ninguém merece, sabe, ouvir o que foi essa ditadura. Mas se nós estamos falando dela, né? Aqui teve uma guerrilheira que era da Ação Libertadora Nacional, que chamava Sônia Maria Lopes Moraes Ângelo, que foi casada com Stuart Ângelo, que também era um guerrilheiro que foi morto e desaparecido lá no Rio de Janeiro. E ela morava aqui. E ela foi sequestrada, né, pelo DOI-CODE, ela com um companheiro, que era Antônio Carlos Bicarlana, que também era da LN. Eu trabalhei muito com os mortos, né, que dentro da Vala de Perus, que a Vala de Perus é que foi o estopim, digamos assim, né? Ela mostrou, porque ninguém acreditava que tinha morto, nem desaparecido, nem ditadura. Eu acho que a ditadura só existe uma política de apagamento da história muito forte. Né? Você vê que eu mesmo estou apagando a história aqui, que eu estou com vergonha de contar para vocês. E é uma política muito forte. Para que ela vai contar essa história, gente? Será que ela não vê o público? Então, eu fico na dúvida mesmo. Né? E olha que eu sou a favor da verdade absoluta, sem rodeios. Né? Mas, então, essa moça foi sequestrada e foi levada lá para o DOI-CODE, lá na Rua Tutóia. Já olha só, DOI-CODE, que eu lembro também do Fiuza, não sei se você leu o livro dela, da Celina Araújo. O Fiuza, que é esse general, torturador, comandante das torturas lá no DOI-CODE, lá no Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita, ele falava assim, olha, a gente inventou esse nome e depois a gente gostou da sigla, olha só, DOI. E rindo, ele dá entrevista rindo, dói. E dói, né? Dói. Então foram para lá, foram torturados, já era decidido que eles iam ser mortos, só que a Sônia ficou dentro de uma sala, ou de uma cela, nunca sei distinguir ali, e ela não morria. Aí o Mangabeira, que foi um torturador e estuprador, porque esse me estuprou na primeira noite que eu fiquei lá no DOI-CODE, que é o nome dele é Lorival Gaeta. Ele já morreu. Antes de instalar a Comissão da Verdade, ele já tinha morrido, porque eu ficava seguindo para ver se ele morreu ou não. Ele já tinha morrido. E ele, então, fala assim, com uma mulher, que tinha mulher na tortura também, gente. As mulheres tiveram tanta participação que até na tortura. Tinha 2 tenentes Bias, que eram da Polícia Militar, que estavam lá dentro do DOI-CODE. E tinha mais 3. O Marcelo Godoy, que fala A Casa da Vovó, que conta essa história, ele fala de mais 3. Mas essa, eu só conhecia a Tenente Bia, eu chamo Tenente Bia 1, que é aquela que tinha um facho assim, de cabelo branco. A outra Tenente Bia, eu só vim saber na Comissão da Verdade, na Comissão Nacional, que ela deu depoimento lá. E o Gabeira, então, Gabeira, que eu falei Mangabeira, né? Gabeira é outro. Não tem nada a ver. Confusão, gente. Não, nós estamos falando a verdade, vamos pôr os nomes certos aqui. Mangabeira também é um codinome, porque o nome dele é Lorival Gaeta. Tá? Delegado de polícia, trabalhava no DOPS e foi convocado para trabalhar no DOI-CODE. Você vê que é gente fina, só que vai para o DOI-CODE. Né? Finíssima. Aí, então, ele fala com a tenente, põe uma corda aí no pescoço dela e puxa. E ela vai morrer, que ela... Aí a gente fala que ela suicidou, pronto. Né? Eu sempre lembro, quando eu ouvi esse depoimento, a Comissão Nacional da Verdade me convocou para ouvir esse depoimento lá em Brasília. Eu ouvi e vi. Ai, nossa. Por isso que às vezes eu falo, eu sou obrigada a falar de certas coisas que eu não gostaria, entendeu? Mas são coisas que aconteceram no Brasil. Aí, então, ela puxa e ela não morre. Ela continua respirando. Ele falou, então deixa comigo. E pôs um rato na vagina. Vocês podem ver no relatório, no volume 1, no relatório que eu digo da Comissão Nacional da Verdade, no volume 1,
na página 333 e 374, lá tem esse depoimento. Não dão o nome dela, está tudo em sigilo, que eu acho um absurdo, eu acho um erro. E esse sigilo tem um monte de número lá. Eu já pedi um monte de estudante aí que faz pesquisa, falei, vai lá procurar se você acha esse número para mim, que deve estar no Arquivo Nacional, né? Lá no Rio, mas um monte já foi, não consegue achar, entendeu? Então, ela morreu desse jeito. E ela, no laudo necroscópico que nós achamos lá aqui no ML, eles esconderam o corpo dela. O pai dela era coronel. Ele pediu exoneração do Exército quando ele viu, assim, ele viu a que ponto que chegava o Exército. Ele pediu exoneração. E como ele era engenheiro e professor, ele foi ser professor de matemática, né? E ele até falava, ele era muito engraçado. Eu brincava, quando eu queria brincar com ele, ele falou, ô Coronel Moraes. Ele falou, coronel, ex-coronel. Eu brincava. Não, mas quem é coronel, você nunca perde o título, né? Estava brincando. Não, agora sou professor Moraes. E ele, nós fomos juntos aí buscar o laudo necroscópico aí no ML, e lá estava escrito que ela morreu a causa mortis, né? Do óbito foi causa morte só, viu, gente? Do óbito é eu que inventei agora, que não precisa disso. Foi hemorragia interna. Ela teve hemorragia interna. E ele falava comigo assim, Linha, ela foi estuprada. Me falaram, porque ele conhecia muito, até o cunhado dele mesmo era do Exército, lá dentro, então ele conhecia muita gente lá de dentro. E ele tinha sido do Exército, né? Chegar coronel do Exército é muita coisa, você caminha muito. Então, ele falava, ela morreu por causa do estupro. Eu falava, está escrito assim, né? Aqui no laudo, como é que a gente vai saber a verdade? Porque a verdade, gente, tem que ter o torturador falando. Porque, pelo menos em relação aos desaparecidos, como é que eu vou saber o final da história de cada um deles? Olha, nós já procuramos em documento, procuramos em gente que ficou preso junto, ficou até um determinado momento. É difícil você testemunhar, como eu e a Criméia testemunhamos a morte da Daniele. Até hoje, ou eles queriam fazer o mesmo com a gente mesmo e tal, depois eles mudaram de ideia, porque é muito difícil. A verdade mesmo, né, de certas situações, eles é que sabem. E essa mulher contou isso na Comissão Nacional da Verdade, né? Ela fez esse depoimento. Então, eu acho isso terrível, esse depoimento, assim, sabe? E assim, o que me dói é você ver, as mulheres participaram, as mulheres foram até o fim, ela foi firme até o fim. Eu tenho certeza disso, né? A Sônia, entendeu? Estudava economia, acho que na UFRJ ou na PUC do Rio de Janeiro, não lembro bem, na UFRJ, né? Era uma mulher preparada, né? Uma guerrilheira que sabia o que estava fazendo, de classe média, não era pobre, não, branca de classe média. Então, nós ficamos sabendo disso, não tomamos nenhuma providência. Nós, Estado, sociedade, eu fico indignada. Eu não perco minha capacidade de indignação. Eu vou lutando, buscando, mas eu fico indignada. Falei, como que sai isso no relatório, está lá na página 373, e nós vamos continuar a nossa vida, tudo bem, porque eu acho que não é escafrunchar o passado, é o presente, né? Eu, recentemente, estou olhando televisão ali, eu vejo uma mulher preta lá em Itaquera, que a polícia vai lá e mata. E uma mulher que mata, a policial. Quer dizer, eu estou vendo agora. Isso aí, não, você escafrunchar o passado, você suportar esse presente e ver se sai daqui para outra melhor, né? De preferência, porque não é possível, entendeu? Quer dizer, nós acumulamos uma série de violências que não se resolve, não dá um desfecho.
Eu acho que o Estado brasileiro já era obrigado a fazer um monumento para Sônia Maria Moraes Ângelo, sei lá o que é Jones, não sei. Eu acho que era obrigado, obrigado, é o mínimo. Assim, sabe, naquele Ministério da Justiça ali, fazer um monumento, porque e devia fazer para as mulheres, sabe? Porque eu estou contando pedaços de história das mulheres, são muitos e muitos, né? Mas chega, né? Já falei demais. A gente veio aqui para te ouvir, Amelinha. Isso mesmo. Queria só acrescentar uma coisa sobre esse tema, porque além da toda, né, participação das mulheres, como você mencionou, 11% num relatório, 12% no outro, 26% no outro, além da luta das mulheres contra a ditadura, a luta por memória, verdade e justiça, eu acho que ela é 90% feminina, ou 95% feminina. 99%, obrigado por me corrigir, é isso aí. Gente como a Melinha, a Janaína, que está aqui também, as pessoas que trabalharam, que pegaram essa bucha, enfim, para transformar, e já como familiares de presos, familiares de mortos desaparecidos, uma coisa que começou com mulheres. A gente, o caso, por exemplo, tanto do Rubens Paiva quanto do Herzog, eles não são heróis. O Rubens Paiva e o Vladimir Herzog não são heróis. O Alexandre Vanucchi Leme, o meu primo que você conheceu, ele não foi herói. Ele tinha uma militância pouco importante, pouca. Após a morte dele, o que ele virou manifestação, missa na Catedral da Sé, a Eunice Paiva, a Clarice Herzog, a Dona Egli, mãe do Alexandre, então são mães, companheiras, irmãs que pegaram esse negócio e que daí bota o dedo na cara do militar, exige a verdade, exige. Agora, o atestado, a certidão de óbito atualizado é uma luta de mais de 60 anos, liderada por mulheres, 99% das mulheres. O Brasil Nunca Mais, esse projeto que muita gente conhece, que foi essa denúncia das violações de direitos e da tortura, né, sistematizada, que tem um livro vermelho, Brasil Nunca Mais, publicado em 85, que trouxe o resultado de 6 anos de investigação em cima dos processos que tinham chegado ao Superior Tribunal Militar, o STM. Ou seja, não tem os processos que pararam nas auditorias militares estaduais, tem só aqueles que chegaram na última instância da Justiça Militar. Esse projeto surgiu, né, de uma mulher, que é a Eni, que você mencionou, a advogada Eni Raimundo Moreira, que inclusive tem um relato no YouTube, vocês podem encontrar um relato dela sobre a Aurora, que você mencionou, que é emocionante, morta na tortura com o Coroa de Cristo. Né? Não vou explicar o que é Coroa de Cristo, depois se alguém interessar que instrumento que foi esse. A Eni Raimundo Moreira, de 78 para 79, ela, além de ser uma advogada de presos políticos muito aguerrida, tinha uma coisa de... Ela tinha tido paralisia infantil, né? Então ela usava uma bengala, claudicava, e é um tipo da pessoa que a paralisia nunca paralisou, pelo contrário, que a paralisia, né, não tem essa fragilidade na luta dela. E ela trabalhava no escritório do Sobral Pinto, em 78 para 79, que era um eminente jurista que tinha 84 anos, e ela, como jovem advogada da equipe, presidiu o Comitê Brasileiro pela Anistia, 78 para 79, e ela ouviu o Sobral Pinto falando: a anistia vai chegar, a abertura vai acontecer, e eles vão desaparecer com todos esses processos políticos, como fizeram no Estado Novo. Vão queimar com esses processos, porque os processos
tem os depoimentos dos torturados, das torturadas. Os processos judiciais constituem provas contra os torturadores. Se no Brasil a gente tivesse feito o que aconteceu, por exemplo, na Argentina, no Chile. Na Argentina 85, vocês viram, né? Aquele filme com o Darín, imagino que muitos de vocês tenham visto. A partir de 84, do relatório Nunca Mais deles, da comissão Ernesto Sábato, em 85 teve julgamento. Esses processos iam constituir prova contra os torturadores se eles fossem colocados no banco dos réus. Então, a imagem que tinha era: vão desaparecer com essa papelada para não constituir prova e ninguém ser preso, condenado criminalmente pelos crimes de violações de direito. E a Aini falou: mas como desaparecer? Ele explicou isso, né, que tinham queimado os processos do novo, e ela ficou com uma ideia fixa de que precisamos salvar esses papéis. É uma operação que daí o meu livro Nunca Mais vai contar agora, conta agora os bastidores disso, 79 a 85, eles tiravam os processos do STM emprestado, tinham que devolver 24 horas depois, montaram um sistema de xerocar tudo, mandar de Brasília para São Paulo, um grupo de mais de 15 pessoas, todo mundo atuando em sigilo, porque ainda era ditadura, leu, compilou e trouxe aqui uma lista. Não foi a primeira, porque já tinha tido bagulhão, já tinha tido experiências outras anteriores dentro da cadeia, inclusive, dos relatos de tortura, de mortos desaparecidos, mas sistematizou aqui, naquele momento, em 85, 242 centros de tortura no Brasil, 444 torturadores citados nominalmente. E aí a gente convive com a ideia, com a narrativa de que são casos isolados. Nunca foi uma política de Estado a tortura. Se houve alguma truculência foi porque o interrogador se excedeu na hora de interrogar. 242 locais no Brasil equipados com cadeira do dragão, pimentinha, as máquinas de salas de tortura, 444 torturadores, todos casos isolados, chegando a agravantes ali, como você ter jiboia na cela, jacaré dentro da cela, rato, né? Mencionou. Então a Aini surge com essa ideia toda que vai mobilizar igreja, advogados, pesquisadores, historiadores, jornalistas, que resulta nessa publicação em 85. É isso. Obrigado. Agora eu vi que o nosso tempo está passando aqui, porque realmente, né, eu vou melhorar nas perguntas, tá, Melinha? Não fazer perguntas tão... Mas eu queria não queria deixar passar de perguntar sobre o seu livro, né? Sobre o Contos da Cela 3. E eu queria que você falasse da lagartixa linguaruda. Né? Que eu fiquei pensando, né, que a tortura ela vai tentando reduzir, né, o tempo inteiro, né, a condição das pessoas. Eu acho que não é só uma violência contra o corpo, né, mas é uma violência também contra a capacidade de imaginação, né, contra a noção de pertencimento. E eu acho que eu queria que você falasse o que a lagartixa preservou em você, assim, que a prisão e a violência não conseguiram retirar e que ela te ajudou. Queria que você falasse um pouco mais do livro, falasse da lagartixa linguaruda, que eu amei, da lagartixa e como ela te ajudou, o que ela te ajudou a preservar, né, lidando com as violências nesse mundo. Ao microfone, ó. Ao microfone. Então, Contos da Cela 3, Memória de uma Presa Política. Livro. Bom, eu comento da lagartixa ou do livro? Do livro, né? Do livro. Porque o livro e a lagartixa estão ali juntos, né? Porque
eu fiquei 2 meses e uns dias lá no DOI-CODE. Ali é só tortura, violência. Nem escrevo sobre isso. Eu acho que devia escrever, mas eu não consegui parar para pensar, para escrever. E depois eu fiquei mais 4 meses no DOPS, que é o Memorial da Resistência hoje. Eu fiquei em 4 presídios, né? DOI-CODE, DOPS, Hipódromo, que nós estamos lutando para ver se ele é tombado, isso, a palavra assim. É que tem tanto tombado, tanta queda, né, que você fica na dúvida. Mas, e no Carandiru, fiquei no Carandiru. Eu saí da prisão no Carandiru. Mas é o seguinte, no DOP, né, quer dizer, os 6 primeiros meses, eu fiquei incomunicável. Isto é, você não recebe visita, você não recebe advogado, você não recebe nada. Você não sabe o que está acontecendo. No DOI-CODE, você está sendo só torturada na dúvida, se você vai morrer amanhã ou é depois da manhã, enfim. É aquele drama. Eu, no DOI-CODE, você sabe que meus filhos foram sequestrados, a Janaína e o Edson, que estão aqui, estão vivos, são trabalhadora e trabalhador e tudo mais. Mas eu não sabia a notícia deles, o que tinha acontecido com eles. Minha irmã, grávida de 8 meses também, eles mandaram ela para Brasília, lá para o PIC, lá para o Exército, e eu também não tinha notícia. Eu fiquei sem notícia nenhuma. Ficava ali. No DOPS, eu ficava na cela 3. Por isso que eu ponho contos da cela 3, porque cela 3, segundo Edgar Aquino Duarte, que é um desaparecido político, era um marinheiro que cantava muito bonito, ele tinha uma voz muito bonita, e eu sempre gostei de música, né? Ele falava que a cela 3 é a cela das mulheres. Aliás, ele falava assim, a cela 3 é a cela das donzelas. Elas não gostam de ser chamadas de donzelas, mas eu gostaria muito de dar um beijo nelas. Ele fazia todos esses trocadilhos ali. E ele é desaparecido. E ele falava com a gente que eles iam matar, porque eles gritavam com ele de vez em quando que ele era... ele tinha... chegado, como é que eles usavam um termo lá, em segredo de Estado. E aí ele tinha que morrer. Bom, eu vi ele passando de vez em quando, né? Ali algum passava, mas eu não podia conversar com eles porque o carcereiro e o delegado da carceragem dizia que ninguém pode falar ali. Quem é incomunicável não pode falar. Se eu cantasse também não pode cantar. Então ficava aquilo o tempo todo. E eu pensando na minha vida, né, ali, será que ele vai acontecer? Eles nunca falaram comigo do jeito que eles falaram com o Edgar, mas também eu ficava na dúvida. Eles vão desaparecer, se vão, o que vai acontecer? E aí, então, eu vi a lagartixa. A lagartixa apareceu na minha cela. E somos amigas até hoje, que agora ela mora lá no meu quarto. Então, ela... E eu fiquei pensando com aquela lagartixa ali, eu lembrei, gente, eu não sei se foi eu sempre fui da imprensa, né? Apesar de não ser jornalista, pé no chão, nunca fui de escola, eu fui de pé no chão. Mas eu lia tudo da imprensa, chamada imprensa burguesa, aquela imprensa, né? Famosa. E um dia eu li que o Zé Celso foi para o exílio, né? Ele foi preso, foi para o exílio. E ele falava assim, e o jornalista perguntava para ele assim, ué, mas você ficou na cela sozinho? Como é que pode? Você não ficou doido ali na cela? Eu pensava nele, porque eu falava, acho que eles querem que eu fique louca aqui, né? E eu pensei nele, e ele falou assim, não, a gente nunca fica louco, não, porque nós, artistas, nós conversamos com formiguinha que aparece, a gente faz uma amizade. Eu falei, eu vou fazer igual o Zé Celso, fazer amizade com a lagartixa. E aí eu tinha que humanizar essa lagartixa, né? Eu comecei a dar o nome dela de lagartixa linguaruda de Nascimento, né? Que é o nome que eu achei mais apropriado para ela, né?
E ela aceitou, achou legal e tal. E aí, a gente então conversando e tudo, e eu falava com ela que eu tinha muita vontade de saber o que tinha acontecido com meus filhos, porque meus filhos tinham 5 e 4 anos, eram muito dependentes da mãe e do pai. O pai também estava preso, a mãe também, então, com quem que eles estavam? A tia, eles gostavam muito da tia, mas a tia também estava presa. Então, né, eles não tinham com quem, não imaginava. Aí, então, ela falou assim, começa a escrever. Como é que você está vivendo aqui? Porque aí um dia, quem sabe se um dia você encontra eles, aí dá para eles o escrito. Eu falei, eles não sabem ler, mas ela falou assim, mas alguém lê, a gente lê, tá. Mas como é que eu vou escrever? Um preso, porque a solidariedade na prisão é algo assim fantástico, né? Você que trabalha, né? Não é? É uma coisa assim, ela aparece, gente. Você pensa assim, agora não vou ter mais nada, de repente aparece alguém né? Te dando um apoio, te dando um afeto, preocupada com você. E aí, então, jogou um papelzinho de cigarro e uma caneta esferográfica. Eu comecei a escrever bem pequenininho esses contos, alguns, não todos, mas a da Cela 3 são todos, né? No papelzinho assim, de cigarro. E eu escrevia bem pequenininho para poder caber, né, meu pensamento. Eu tinha mais pensamento do que papel, né? Então eu tinha que encolher as letrinhas. Aí alguém perguntou para mim, você escrevia bonitinho? Eu falei, sempre escrevi bonitinho. Por quê? Eu estava acostumada, eu vivi 7 anos na clandestinidade. Você tinha que escrever, às vezes, em papel de arroz. Eu nem sei se existe mais, deve existir, né, em algum lugar aí. Então, você escrevia bem pequenininho o que tinha que ser passado para o outro, porque aquilo ia ser dobradinho, com durex, todo e debaixo da língua ou em cima da língua, você põe na boca, em algum lugar, você podia andar, você não estava com nada, ninguém desconfiava. Eu já era treinada em escrever pequenininho, com letra bonitinha. Então, isso eu fiz. E aí, eu pensei assim, eu estou fazendo esses contos e eu queria que esses outros presos, porque estava cheio de presos na cadeia, mas eu era a única mulher naquele tempo. Depois apareceram algumas, mas assim, casos esporádicos, assim, né? Não ficava na cela comigo. Mas então eu passei para os outros e os outros adoraram, nossos presos adoraram. Nossa, gente, a linguaruda a lagartixa linguaruda do Nascimento. Oi, bom dia, como vai a lagartixa linguaruda do Nascimento? Eles falavam da grade. Tá tudo bem, tudo bem. Que a gente sempre tinha um jeito de fazer uma comunicação para mostrar que a gente estava viva, estava ali, funcionando, né? E o delegado e o carcereiro ouviu, começou a ter bronca dessa lagartixa, achando que era um código, que, nossa, ela é da imprensa, ela tinha contato internacional, umas coisas assim, absurdas que aparecem na cadeia, só na cadeia. Então, teve um dia que eles me levaram lá, né, para ser interrogada sobre lagartixa. Eu, depois, escrevendo a história, tudo que eu escrevo aqui nesse livro, gente, é verdade, apesar de ser escrito de uma, eu não digo que é uma linguagem metafórica, mas de uma linguagem delicada, porque eu pensava assim, meus filhos, se eles forem ler, outras crianças, porque quando eu fui e aí o delegado, o carcereiro, não sei mais quem, todo mundo resolveu que tinha que fazer uma batida na minha cela, que era revirar tudo que tinha dentro da cela, aí pegaram meus continhos, tudo pequenininho assim, gente, levaram e foi embora, eu perdi todos. Quando chegou na pandemia, agora um editor que precisava, eu não sei nem se ele está por aqui, mas se ele estiver, ele vai se manifestar. Ele queria que escrevesse livro de contos, eu escrevendo livro de contos. Eu falei, eu não escrevo livro de contos, eu escrevo ensaios, eu escrevo história, eu escrevo outras coisas. Livro de contos, não escrevo.
Aí ele falou assim, é uma pena, porque ele tinha que preencher lá a planilha dele, ele ia editar não sei quantos dias. Falou, o meu você não vai editar, não, porque eu não vou escrever. E eu estava escrevendo um outro livro. Eu estava escrevendo também, estava pensando muito nos jovens, porque eu sempre penso nas novas gerações, porque eu acho que essa história que a gente está conversando aqui, e por isso, mais uma vez, eu agradeço muito essa oportunidade, é muito raro, gente. E não é. Então, quando fala que a juventude não quer saber de nada, o problema é nosso, não é deles. Eles não sabem de nada mesmo, se ninguém contar. Aqui é o país da mentira, só fica apresentando mentira. Todo vem autoridades e fala que não teve ditadura, que isso é invenção, que devia ter matado mais de 30 mil, não mataram, então, né? E a autoridade falando, entre uma autoridade que tem um baita de uma repercussão e uma pessoinha, ele, qual que vale? Vale a da autoridade. Então, eu sempre pensei nas novas gerações. Aí, esse outro também pensei, mas já fiz, já está. Aí eu falei, ué, gente, eu vou tentar lembrar daqueles contos que eu escrevia. Então, na verdade, esses contos são reescritos, são 15 contos, sendo que alguns são da Cela 3. Quem lê vai ver. Tem o da Cela 3 e tem no hipódromo, onde eu vou conviver com muitas mulheres pretas, chamadas presas comuns. E aí eu falo da história da Mirinha, que eu não sei se você lembra, que eu amava aquela Mirinha, porque ela era assaltante, ela era do artigo 157, e ela falava assim, eu quero ser terrorista igual vocês. Eu quero essa mãe aí de ser terrorista, porque nós batalhamos para ter um chuveiro quente, e nós conseguimos. Foi uma semana só, porque queimou toda a instalação ali, o hipódromo era um horror. Mas uma semana nós tomamos banho de água quente. E ela falava, está vendo? Eu não acredito que vocês sejam terroristas, vocês são as branquelinhas, burguesinha, entendeu? Ela não acreditava que a gente pudesse ser terrorista. Porque o diretor só chamava a gente de terrorista e falava, vocês não conversem com as terroristas. E aí todo mundo queria conversar com as terroristas, lógico, né? Só falar para não conversar, né? Que todo mundo quer. E eram papos muito bons, muito agradáveis. Então eu escrevo sobre os Corrós. O Corrós é uma história bem triste e bem... até hoje eu pergunto assim, advogado que vai em presídio, tem Corró ou não. Você sabe que eles falam que eles não entram na cela, eles só ficam naquela salinha, né? De advogado. Eles não me explicam nada. E são pessoas que são presas sem motivo nenhum, eu falo. É porque você é preto, nordestino, é pobre, tá fazendo frio, você está com a camisa de manga curta, batendo queixo, com um chinelinho no pé, sem meia, sem nada, então você é um Corró, você vai lá para o presídio. Né? E tinha os presos políticos. Nós éramos chamados ou terroristas ou subversivos, conforme o diretor do presídio. E elas eram chamadas de presas comuns, né? Eram presas comuns, mas ela não queria ser presa comum. Essa aí não. Então tem toda uma história. E o último conto não é de presídio, que é do meu quintal, né? Que alguém quer ouvir a história do meu quintal e fala, você põe isso no livro. Então eu pus, mas não é de presídio. Porque aí ficou como último conto, porque foi o conto da liberdade, né? Então é isso, gente. E tá aqui, o livrinho. Olha, eu entrei para a literatura, você sabia disso? Que eu nem sabia, mas eu entrei. Agora, tudo que é debate de literatura... Vamos levar para todo lugar. Vou te chamar para tudo. Então, e eu fui falar com as crianças, eu estou falando muito com essas crianças, sobre essas crianças, assim, lá no escola municipal, que tem um nome horroroso, mas eu vou falar Brigadeiro Faria Lima, lá na Aclimação. Essa escola, os meninos me elegeram para ser nome da Academia Estudantil de Letras. A Amelinha Teles. Então, eu virei isso.
Nossa, gente, que legal isso. Eu vou, desculpa, Feira, só porque eu preciso só perguntar a última pergunta, eu vou passar para o Camilo, mas enquanto a Melinha falava, vou lembrando de esse negócio de terrorista, Melinha, eu lembro quando eu estava na juventude e eu trabalhei um tempo com uma que se tornou uma grande amiga que trabalhava com memória, e aí teve um daqueles atos em defesa da democracia na PUC, tal, e eu fui, né, assessorando ela, tal. E ela conhecia todo mundo, a turma de 68, porque ela estuda isso, tal, não sei o quê. Então, ela ia me apresentando, falava assim, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é fulano de tal, e eu ia aprendendo, né, anotando o nome de todo mundo e tal. E aí ela me apresentou uma senhorinha, assim, fofíssima, que estava com os netos, queridíssima, assim, a gente conversando. E ela, você é uma fofa na juventude, trabalhando esse tema e tal. E quando ela saiu, eu comentei com essa minha amiga, eu falei, nossa, que senhorinha fofa ela, né? Aí ela falou, fofíssima, especialista em bomba. Tipo, eu falei, é isso, entendeu? É exatamente isso, assim. Mas eu queria fazer essa última pergunta para o Camilo, que eu queria que ele falasse um pouquinho mais do Nunca Mais e aproveitar esse momento, gente, para fazer assim, um agradecimento público, que eu queria falar assim, sobre isso, porque foi muito gostoso ler o Nunca Mais, de você contando esses bastidores, porque foi graças ao projeto Brasil Nunca Mais que eu, particularmente, pude ter contato e acesso aos registros sobre a prisão do meu bisavô na ditadura militar. E eu não sabia como é que era essa história. Eu falava assim, gente, quem que garantiu esse processo? Porque o meu bisavô não falava disso. A gente queria falar, ele não falava. Ele xingava muito, assim, se eu falasse em invasão em vez de ocupação, então ele esculhambada, ele me ensinava muitas coisas, mas ele não falava do que foi a experiência dele ter sido preso na ditadura militar junto com o meu tio-avô. E foi graças aos arquivos do Brasil Nunca Mais, que eu soube que eles participaram de um núcleo que chamava Zumbi, que fazia parte da LN, que funcionava na saúde, no Jabaquara, né, que foram presos por incitação à guerra subversiva. E o processo deles chegou ao STM, porque eles recorreram, né, no processo. Então, quando eu lia você falando dos bastidores dessa operação, parecia que eu estava lendo sobre a história da minha família, uma história que meu bisavô não me contou, faleceu antes de poder me contar. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu sei que o tempo estourou, assim, eu estou vendo ali, mas eu queria muito que o Camilo falasse um pouco desses. Quais são os pontos que você achou mais interessante quando você foi fazendo essa pesquisa para contar esses bastidores? Assim, porque, para mim, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção é quando a gente discute, por exemplo, religiosidade na contemporaneidade, a questão do protestantismo, né? Nesse livro você vai contar que os protestantes foram importantes também para contar essa história, né? Então, queria que você, desculpa de ser com o tempo corrido, mil perdões, mas que você trouxesse assim, quais foram os aspectos que, quando você estava pesquisando, para mim foi descobrir a minha história, né? Para você, assim, quais foram assim, aqueles pontos que vocês falavam, putz, que coisa, que interessante, assim, né? Como que eu vou recriar essa história? Você recriando o diálogo do Greenhalgh com a Eni, né? Como que vai contar essas histórias que eu acho que são bastidores, que também faz parte de algumas provocações que a Melinha faz, da gente sempre falar desse período, mas a gente não fala de como que é viver na clandestinidade, né? Então, assim, como é que é trazer esses bastidores à luz para a gente compreender com mais profundidade essa história, que não foi nada fácil, né? Foi um trabalho de anos no contrabando, né, para garantir essa história. João Sampaio de Alcântara. João Sampaio de Alcântara, e meu tio-avô foi João Xavier, João Francisco Xavier. Eram trabalhadores da construção civil. Graças a esse projeto, ao conseguir acessar o processo do meu bisavô, descobri que ele não foi preso só uma vez. Ele já tinha sido preso em 50 porque tinha organizado uma greve. Então, fui puxando e descobrindo essa história desse avô, que eu só achava que era um cara comunista, tal, mas que a piada que a minha mãe fazia, acho que fazia sentido, que minha mãe comentava assim, falava, se der uma 38 para o seu João Sampaio e soltar ele lá em Brasília, ele liga em 30 minutos e fala, a revolução começou, pode vir. Ele era essa figura, sabe? Então, enfim, agradecer você por esse encontro com a minha família e que você contasse um pouquinho disso também. Você vê que não tem, aqui na mesa não tem nenhuma gente de bem, né? As histórias, tudo. Mas que legal saber dessa história do seu contato com o Brasil Nunca Mais e tal. Não, para mim sempre foi muito...
era um pouco provocante, porque o Brasil Nunca Mais está na 43ª edição do livro. Fez 40 anos da publicação dele ano passado. Ele ficou, quando ele foi lançado em 85, ele ficou 91 semanas na lista de livros mais vendidos do Brasil. Isso dá 1 ano e 10 meses. E ele não tem autoria na capa, nem dentro, não tem nome de ninguém que fez. Tem um prefácio do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo na ocasião, e que foi, né, uma liderança ali, subversivo também. Também não presta, podia estar na mesa com a gente. Se tiver, é isso. E aquilo, nesses anos todos, né, a história do Brasil Nunca Mais foi sendo conhecida aos poucos, mas também incompleta. Então eu sabia, né, que, enfim, Dom Paulo tinha liderado, que os advogados também eu fiquei sabendo ao longo do tempo, a gente ficou sabendo, né, da participação da Aini, do Greenhalgh e do Sigmaringa Seixas, que era o advogado em Brasília, né, que formaram ali o trio subversivo dos advogados. Nos últimos anos, eu fiquei pensando assim, primeiro, bom, e meu pai também participou, muito presente, ele é o cara que está do começo até o final, esses 6 anos de trabalho, porque, claro, a Aini bolou, junto com o Greenhalgh, eles conseguiram financiamento da igreja evangélica protestante em Genebra, eram presbiterianos, metodistas, que conseguiram apoiar financeiramente tudo isso. Mas ela tinha o escritório dela de advocacia, o Greenhalgh com o escritório dele de advocacia, todo mundo fazendo outras coisas. E daí constrói-se um núcleo em São Paulo para receber todos esses processos. E tem um monte de idas e vindas, porque a ideia original era salvar, né? Xerocar e guardar esses papéis. E a Aini ainda tinha muito essa postura. Não, vamos guardar tudo, copiar o que a gente puder copiar. Uma hora vão descobrir o que a gente está fazendo, vão parar de permitir que a gente pegue emprestado os processos, e depois a gente vê o que faz com essa papelada. O Greenhalgh e o Dom Paulo, rolou uma disputa ali, que falaram assim, não, a gente precisa já começar a ver que tem muita coisa, muita denúncia, muita coisa importante. Daí se criou ali um grupo para ler. Gente, isso soma 1 milhão de páginas. Então, tem de uma equipe, são 707 processos com uma equipe para ler e responder um questionário, assim, questionário de 6 páginas, que o réu foi preso, onde foi preso, pertencia a alguma organização, quem eram os advogados constituídos por ele para defender, relatou ter sido torturado, onde, que formas de tortura, isso tudo foi sistematizado no computador e tal, para criar essa confusão. Bom, 2 anos atrás, quando estava se aproximando os 40 anos do livro, eu estava muito com a coisa de querer contar como tudo isso tinha sido feito, porque eu tinha ouvido as coisas meio espalhadas, e eu ficava me perguntando assim, beleza, mas quem tirou a cópia na máquina de Xerox? Porque vocês ficam falando de Dom Paulo, o Jaime Wright, que era o pastor presbiteriano que faz o contato com Genebra, o Greenhalgh, quem xerocou? Quem microfilmou tudo isso e mandou os microfilmes para Genebra para construir um backup? Quem que leu 1 milhão de páginas para listar, anotar tudo direito? Eu queria contar assim, tinha muito cacique, sabe? Mas eu queria ver quem é que eram os operários que botaram a mão na massa. E tudo, como é que vinha esse dinheiro? Como é que eu descobri que o dinheiro vinha na cueca, escondido, porque era dinheiro não contabilizado. A gente não tem os registros de todo mundo, porque ninguém não podia deixar nenhuma prova. Então, você não tinha contratação das pessoas, da equipe, não tinha nome e sobrenome das pessoas. As pessoas trabalharam ali um pouco junto, lendo os processos, depois não sabia quem que era, de onde vinha, porque adotaram uma estratégia meio de guerrilha, de organização clandestina, porque era um trabalho clandestino. Ficou armazenado onde? Eles mudaram 3 vezes de endereço, porque tinham certeza que eles tinham caído, que o segurança da rua era do DOPS e tinha descoberto o que eles estavam fazendo, então mudou do Sede Sapiência para uma paróquia na Alameda Franca, da Alameda Franca
para a Avenida Nazaré, no Ipiranga, sempre endereços da Igreja Católica, nesse caso, que o Dom Paulo conseguia com articulação. Então, essa rede toda que eu quis contar, porque, só para concluir, já estou me estendendo muito, mas que também eu ficava com isso, né? Você falou quando você estuda as igrejas e tal, eu ficava com muita admiração por essas pessoas, né? Quem foram esses advogados que toparam arriscar o pescoço para fazer uma operação dessas? Quem foram esses religiosos, né? A Igreja Católica, a gente fala, a Igreja Católica, eles eram, a Igreja Católica não apoiou a resistência, a Igreja do Dom Paulo apoiou a resistência, a Helder Câmara e alguma, não era a Igreja Católica, inclusive o Vaticano era muito opositor da repressão, né? No mesmo ano em que opositor da repressão, não, da resistência, o Brasil Nunca Mais, ele foi editado pela editora Vozes, que é de franciscanos em Petrópolis, em junho, foi lançado em julho, em junho de 85. Em março de 85, um editor da Vozes chamado Leonardo Boff recebeu o silêncio obsequioso, foi a censura que o Vaticano impôs a ele teve que largar a Vozes, largar as revistas que ele escrevia. Então, quer dizer, a gente tinha uma igreja que não era revolucionária. E a igreja evangélica também, mas tinham essas pessoas. O Jaime Wright tinha um irmão desaparecido, o Paulo Wright, que está desaparecido político. Muito, muito. O Jaime Wright, ele vai procurar o Dom Paulo Evaristo Arnes porque ele procurou ajuda na igreja presbiteriana, que era a igreja dele, e não ajudaram. Falaram, não mexe com isso. Não fala sobre esse assunto. Isso vai dar problema para você. E ele procurando o irmão dele desaparecido. Então é isso, essa que foi a história. Eu queria falar assim, cara, aí eles tiveram advogados corajosos pela democracia, religiosos, evangélicos, ou católicos, pela democracia, jornalistas, historiadores que toparam, né? E eu ficava pensando muito nisso de agora, né? Quem são os jornalistas, os religiosos e os advogados aguerridos que topam defender a nossa democracia em 2026? Gente, eu tinha mais umas 10 perguntas aqui, juro mesmo. E nem anoiteceu ainda? Nem anoiteceu, né? E assim, a gente... É um tema difícil, né? A gente vai passando por vários altos e baixos, né? Durante toda a mesa, assim, porque vai trazendo memórias, mas, ao mesmo tempo, é um tema, assim, que a gente deveria ter mais um tempo aqui da feira, né? Mais uma hora para a gente, para conversar sobre tantas histórias, tantas camadas. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer vocês por estarem nesse domingaço ensolarado aqui com a gente, conversando sobre memória, justiça e verdade. Agradecer, mais uma vez, o Camilo, agradecer a Amelinha. E lembrar vocês que vai ter agora autógrafo lá na Livraria da Travessa, então espero que vocês vão lá prestigiar o Camilo e a Melinha para autografar, tirar foto e poder, e quem não tiver os livros ainda comprar, mas poder também aproveitar esse tempo com eles, né? Que eu acho que é sobre isso também. Então, obrigada mais uma vez, gente. Até a próxima. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional:
Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!